Olá, meus amados amigos e irmãos na fé em Cristo Jesus, amigos que sempre estão assistindo os vídeos de instruções da Palavra de Deus, que eu tenho sempre proposto aqui para vocês, nesse meio de comunicação, aqui na internet, na plataforma aqui do Facebook, YouTube, Quai, Instagram, até no Zap também, no privado, estou comunicando com as pessoas, levando orientação, instrução, tirando dúvidas, levando esclarecimento, trabalhando também crítica que as pessoas fazem diante das ministrações que eu faço. Eu gosto de ouvir as críticas, os questionamentos, para poder trabalhar o entendimento da palavra, né? Jamais eu vou ficar aborrecido com alguém que questiona as instruções que eu levo. Jamais eu vou ficar chateado, nem tampouco vou ficar com raiva de ninguém que não concorde com aquilo que eu exponho da palavra de Deus. Podem até dizer que é heresia, que eu sou um falso profeta, que eu sou um mentiroso, prego mentira, porque já disseram isso muito comigo, né? Disseram até que eu sou um filho do diabo e várias coisas, mas eu não me importo com isso, porque o que eu me importo é com a verdade, e tudo isso que falam de mim não é verdade. Então eu não ligo com isso, porque eu conheço a verdade, não sou a verdade. Eu conheço a verdade, crio na verdade, estou na verdade. Porém, a mentira para mim não tem mais nenhuma autoridade nem poder, porque eu fui liberto da mentira pela verdade aonde estou. Então toda palavra que não provém, não coincide com a verdade, na minha mente está protegida. A minha mente está protegida da mentira. Eu digo sempre aos meus irmãos em Cristo: irmãos, protejam a mente de vocês. Usem o capacete da salvação, mas também usem a espada do Espírito, a couraça da justiça. Tudo isso fala da palavra. A palavra tem que estar aqui. A palavra tem que estar no nosso viver, a nossa esperança, a nossa defesa. Tudo é pela palavra. Com a palavra, na palavra. Vida com Deus não é dentro de movimentos cerimoniais, atividade religiosa, prática religiosa. Não, não, não. Vida com Deus é a prática da palavra. Quando eu estou nela, tenho que praticar ela, exercitá-la na minha vida. A palavra de Deus é a palavra, irmão. Por isso que eu estou sempre comunicando aqui, sendo até muitas vezes repetitivo, enfadonho, porque eu vou sempre pregar a mesma coisa, irmãos. A palavra não muda. A palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Cai as folhas, seca-se as ervas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa palavra que a igreja lá atrás, no período dos apóstolos, viveram, praticaram, combateram o bom combate, defendendo sua fé nela. Essa palavra que foi levada pelos apóstolos lá atrás, aquelas pessoas naquele tempo lá, é a mesma hoje, que nós temos que receber e levar para outros. É a mesma palavra, irmãos. Não tem palavra, nova palavra. Não tem nova visão. Não tem nova revelação. Não tem um novo movimento. Não. Nós devemos ficar naquilo que foi ministrado por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que estar firme
com a nossa vida guiada, dirigida na palavra que pregou os apóstolos, a doutrina apostólica, o que foi instruído para a igreja lá atrás pelos apóstolos, como regra de fé para a doutrina da igreja. É nessa doutrina, nessa palavra que nós devemos estar, fundar, alicerçar, guiar, se dirigir, nortear nossa vida na palavra de Cristo, que os apóstolos pregaram. Hoje é muita inovação, é muita visão, é muita revelação, é muito movimento neopentecostal. Mas a palavra de Cristo não leva você a viver um movimento neopentecostal. Novas visões e revelação. Novo método, um outro evangelho. É um só evangelho. O evangelho de Cristo é um só. Não há outro. Não há mudança. Não há novidade no evangelho. O mesmo evangelho que foi pregado há quase 2000 anos por Jesus, veio esse evangelho. Pelos apóstolos foi pregado ao mundo, porque Jesus disse a eles: ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é o que vocês querem, é o que eu tenho mandado, é o que eu tenho ordenado a vocês, é o evangelho. E o evangelho que os apóstolos pregaram, que está aqui revelado nas Escrituras, não é esse evangelho que esses tais apóstolos, pastores, evangelistas, presbíteros, padres, papas, anciões, arcanjo, apóstolo, não sei o quê. Esse evangelho que os apóstolos pregaram, que nós encontramos aqui revelado, não é o evangelho que hoje se prega por esses homens que se intitulam pastores, profetas, bispos, apóstolos, arcanjo. É tanto título, é tanto homens trazendo revelação, visão, novidade. Não é o que os apóstolos pregaram. Eu convido vocês a ter cuidado da vossa fé, se é que estão na fé, se é que a fé que vocês vivem e praticam não é reprovada por Deus. Porque está pensando que Deus vai aprovar essa fé que o mundo vive nas suas religiões, na direção da sua crença, seus dogmas, seus credos, sua vida formal religiosa, dentro do sistema religioso, no governo do homem, tudo estabelecido no princípio do homem. Vocês acham que é essa fé que vai levar vocês a ser aprovado por Deus? Se você está na fé verdadeira que é em Cristo, no Evangelho, combata a sua fé para não ser reprovado. E como é que você pode ser reprovado da fé? Se a sua fé não tiver principiada na doutrina de Cristo. Se a sua fé não tiver no Evangelho. Eu acho interessante que Paulo, meus irmãos, como é maravilhoso, importante, necessário a gente buscar o conhecimento de Cristo dentro da palavra, o Evangelho. Como é importante eu conhecer e aprender de Cristo para poder estar em Deus. Eu não posso estar em Deus se eu não conhecer e nem aprender de Cristo. Não tem vida com Deus. Essa fé em Deus, esse amor a Deus, esse louvor a Deus, essa adoração a Deus que o mundo vive na sua religiosidade, está reprovada por Deus, irmão. Deus está reprovando, abominando. É sacrifício de tolo, é adoração vã. Por quê? Porque não tem como o homem ir a Deus, adorar a Deus, estar em Deus, se não for pelo conhecimento de Cristo, estando em Cristo. Não tem vida com Deus. E eu acho muito interessante que a palavra de Deus é um oceano de conhecimento, que nós precisamos cada momento conhecer e aprender e prosseguir no conhecimento de Deus enquanto aqui viver. Porque a gente tem que entender uma coisa.
A gente tem o conhecimento de Deus e temos que ser prudentes nesse conhecimento. Por quê? Porque existe uma oposição das trevas. Existe um atuar das trevas. Existe uma investida do maligno, que é o príncipe das trevas, que opera na nossa vida para confundir, deturpar, falsificar, cegar o nosso entendimento para nos tirar da verdade. É por isso que temos que estar cada dia mais protegendo a nossa mente, brindando a nossa mente com a verdade. É o que eu sempre digo aos irmãos. Não te preocupa, não prioriza, não se dedica à vida de sacrifício, de atividade, de obrigação de igreja, não. Vai buscar o mais importante para a vida cristã. É aquilo que Paulo diz. Cuida de ti e da doutrina, irmãos. O mais importante para a vida cristã é o conhecimento da palavra de Cristo, para nessa palavra estar. Aonde vamos alicerçar a nossa vida é quando guardar, praticar a palavra dentro do conhecimento dela. É o homem prudente. É aquele que busca estar colocando sua vida, colocando seus pensamentos, colocando sua direção, seus valores e princípios, sua direção de vida, sua esperança e confiança, que é a fé, na palavra, irmão. Na palavra. Não é nas coisas que os homens criam, que coloca como verdade de Deus, substituindo a palavra. Ei, escuta uma coisa. O perigo de você sair da direção de Cristo, da fidelidade a Deus pela palavra, ninguém pode amar a Deus se não tiver na palavra dele, até porque o próprio Jesus disse que o amor a Deus é guardar a palavra dele. Não tem amor a Deus chorando, esperneando, cantando, louvando, não. Você pode morrer de louvar, cantando hinos que diz que é louvor a Deus. Você pode morrer de viver sacrifício religioso dentro de igreja, atividade religiosa, obrigação religiosa, cerimonial religioso. Isso não é adorar a Deus. Isso não é adorar a Deus. E eu digo isso com toda a propriedade e com conhecimento e segurança. Porque foi Jesus que me ensinou isso. Que adorar a Deus, amar a Deus, é guardar a sua palavra, estando nela. João 14, 23, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso mestre e pastor, ele disse isso. Quem me ama, guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Deus só habita na minha vida quando eu passo a crer, acreditar, me converter, guardar e andar na palavra dele. É aí que eu sou templo, casa e morada de Deus em espírito. Quando eu estou na palavra dele. Não tem mistério de Deus, não tem vida com Deus, não tem vitória de Deus, não tem bênção de Deus se não estiver na palavra, irmão. É muito sacrifício de tolo. Pessoa subindo ladeira com lata na cabeça. Pessoa vivendo escravizada em 7 semanas de campanha. Pessoa vivendo com a sua vida entregue, devota, dependente de atividade de culto dentro de igreja. Pessoas fazendo pacto, votos. Pessoas entregando sua vida para ser um produto de um sistema religioso dentro de uma igreja, como se fosse para Deus. Tudo isso é vã. O que Deus quer de nós, para que Ele habite em nós, para que sejamos povo dEle, e Ele, nosso Deus, irmão. Não é que você seja crente de nenhuma religião ou igreja. O que Deus nos mostra, para que sejamos dele e ele seja o nosso Deus. Não é uma igreja, não é uma vida religiosa. Deixa eu mostrar para você pela palavra o que Deus nos mostra, para que possamos ser povo dele e ele ser o nosso Deus. Jeremias capítulo 7. Por favor, leia. Aprenda de Deus pela palavra. Não é de mim. Eu apenas levo o ensino de Cristo. Eu sou apenas o instrumento que levo, transmito, informo a todos o que a palavra revela.
a verdade de Deus, para que nós sejamos povo de Deus, nós temos que estar enquadrado nisso aqui, ó. Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mando, para que vocês vão bem. Eu preciso aqui ter um curso de teologia para entender isso. Eu preciso ter um anel de formatura de teólogo para entender isso. Eu preciso ser um mestre de conhecimento de grego, hebraico e aramaico para entender isso. O que Deus está falando aqui. O que Deus falou para esse povo aqui há quase 600 anos antes de Cristo. Essa palavra serve para mim hoje. Serve para você hoje. Essa palavra é a mesma, serve para todos hoje. Se você quiser ser povo de Deus, se você quiser estar em Deus, se você quiser ser de Deus, e se você quiser que Deus reconheça você como um povo dele, e você está na bênção dele, você tem que se enquadrar nesse princípio aqui, ó. É Deus quem determina isso aqui. Não tem outro meio de você ser de Deus. Ah, eu sou em Deus, eu sou salvo. Eu estou em Deus porque eu sou da religião A, B, C. Não. Não. Ah, porque eu sou... Não. Deus usa o profeta Jeremias, nesse contexto aqui, para repreender o povo que era dele mesmo. Era o povo de Judá. Era o povo de Deus. Que Deus tirou do Egito. Esse povo que Deus fez uma promessa a eles. Mas Deus vai dizer, mesmo que vocês estejam na minha promessa, mas só vão usufruir, só vão participar e ter o gozo dessa promessa, se guardar os meus princípios. Não tem vida com Deus porque eu sou dali, eu sou daqui, eu sou... Não. Deus vai usar o profeta Jeremias nesse contexto, que o povo aqui parou de olhar para a palavra de Deus. Nesse contexto aqui, o povo parou de seguir a palavra de Deus, de colocar a sua vida norteando-se pela palavra de Deus. O povo parou de viver uma vida de fé em Deus pela palavra de Deus. E agora criaram seus movimentos religiosos, sua formalidade religiosa, vivendo seus ajuntamentos religiosos, onde não tinha mais a palavra, vivendo seus sacrifícios religiosos que a palavra não pedia, vivendo sua vida de bem-estar, de movimento, de satisfação religiosa, onde iam para o templo só para viver a formalidade, mas não tinham mais interesse nenhum na palavra de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Deus pega o profeta Jeremias e diz a ele: Jeremias, fica na porta do templo. E esse povo que vem dizendo vou adorar a Deus, repreende esse povo. Fica na porta. Não entra não, porque o templo está corrompido. Estava nesse período e no tempo de Jesus estava pior. Jesus vai dizer que fizeram do templo comércio. Fizeram do templo, que era o lugar onde tinha que oferecer na velha aliança o sacrifício para Deus. Fizeram desse ambiente um lugar, um comércio, onde o sacerdote tiraram o povo da palavra, escravizaram o povo em obra religiosa, em atividade formal religiosa, em vida de sacrifício religioso, e tirou o povo da direção que Deus quer que o povo siga para uma vida com ele na palavra. Os sacerdotes se corromperam e fizeram o povo tropeçar na busca de Deus. E o povo já não tinha mais importância com a palavra. O povo não queria mais saber de palavra, era só os sacrifícios. Não, vou para o templo, ofereço meu sacrifício, minha vida com Deus está perfeita. Ó, legal. Mentira, está na mentira. É maldição. Deus nunca disse isso a ninguém, para ter vida com ele dentro de nenhuma religião, dentro de nenhum lugar. O templo era apenas um lugar que Deus criou na velha aliança, que representava ali o próprio Cristo quando vinha lá na frente. Ali era oferecido sacrifício,
Ali era o lugar que o povo ia para adorar a Deus verdadeiramente, na velha aliança, oferecer ali toda a sua dedicação, sua vida, seu sacrifício, seu louvor a Deus. Era ali, no templo, mas aquilo ali era temporal, representava Cristo. Hoje, eu não preciso de um templo, de um lugar para ir oferecer sacrifício, para ir adorar a Deus, para ir levar a gratidão a Deus. Tudo isso é em Cristo. Até porque o sacrifício, eu não preciso levar sacrifício para a expiação do meu pecado, como o povo levava no templo, que era ali expiado pelos sacerdotes, que fazia a expiação do povo, e esse sacrifício era de um animal imaculado, que morria no lugar do pecador. Esse animal não tem mais valor hoje, porque hoje Cristo foi substituto desse animal, que toma o lugar do pecador. Jesus é agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não preciso mais de um animal. Eu não preciso ir ao templo. Eu não preciso de sacerdote para oferecer o meu sacrifício para a expiação do meu pecado. Tudo isso é Jesus agora. O templo onde eu encontrava a presença de Deus, agora é Jesus, não é mais em templo. O templo onde eu ia oferecer minha adoração, minha vida de gratidão a Deus, agora não é mais em templo, é em Jesus. Jesus agora cumpriu tudo aquilo que era pedido na velha aliança. Tudo simbolizava e apontava para Cristo. Tudo ali era temporário, até Cristo vir. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de templo, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de ambiente para encontrar Deus e adorar a Deus. Até porque o próprio Jesus disse, mulher, chegou a hora que não é mais no templo que adora a Deus, não é mais em monte. Chegou a hora, mulher, que agora Deus quer ser adorado por verdadeiros adoradores, que estão sendo trabalhados por Ele, em espírito e em verdade. A adoração a Deus não é mais dentro de ritual, de cerimonial. A adoração a Deus é em espírito e em verdade, no meu interior, na minha vida, no meu viver, por Cristo, em Cristo. É aí que eu adoro a Deus. E aqui a gente vai ver, como eu estou aqui ministrando esse contexto de Jeremias, capítulo 7, Deus usa o profeta Jeremias para advertir o povo, que o povo perdeu a direção de Deus, por causa dos sacerdotes, que se corromperam pela causa de ganho, pelo ganho que o povo levava. Eles viram isso e trabalharam agora em pró de causa de ganho próprio. Fizeram do povo negócio, escravizaram o povo, tiraram o povo de Deus, levaram o povo a tropeçar. A palavra diz isso. Malaquias 2 vai dizer isso. Olha o que está escrito aqui. Vou voltar para Jeremias, mas deixa eu mostrar a você o que eu estou falando aqui, a importância de você entender, de você olhar para a palavra de Deus. Olha o que Deus vai dizer aos sacerdotes da velha aliança, que tinha a obrigação de levar para o povo o conhecimento de Deus. O povo dependia do sacerdote no Velho Testamento, que era eles que tinham a função ali para fazer a mediação de Deus para com o povo. Até isso foi substituído. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele também é o sacerdote que nos liga a Deus. Nós não precisamos de sacerdote, como alguns dizem aí que pastor é sacerdote. Pastor não é sacerdote. Vocação de pastor não é sacerdote. O ofício sacerdotal foi extinguido porque Cristo agora assumiu esse ofício sacerdote eternamente. Olha o que Deus vai dizer aos sacerdotes no período do Velho Testamento, que estava em vigor o ofício sacerdotal ainda. Olha o que Deus vai dizer em Malaquias capítulo 2. Aliás, Malaquias capítulo 2, versículo 7. É isso mesmo. Vamos lá. Pois não, senhora? Bom dia. Eu vim fazer faxina da Dona Alci. Ah, seu nome é? Lurdinha, Pode? mas é da igreja. Pode subir. Pode ir por aqui. 201. Segundo andar. Pode ir. Tá. Espera aí, viu, pessoal? Eu vou voltar aqui. Deixa eu atender aqui.
estou aqui no trabalho, atendo ali e ministrando a palavra, né? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Olha aqui, Malaquias capítulo 2, versículo 7. Olha o que Deus vai dizer aos sacerdotes que tinham o compromisso, a responsabilidade, o ofício de levar para o povo a palavra de Deus, para o povo conhecer, para o povo viver uma vida com Deus por meio da fé, na direção da palavra. Não por meio de fé dentro de nenhuma atividade religiosa, de nenhum princípio que os homens colocam, preceitos que levam o povo a adorar a Deus em vão, como disse Jesus. Foi isso que os sacerdotes fizeram, levaram o povo a tropeçar. E aqui, Malaquias capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim: porque os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência. Os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo aqui é que esses homens que tinham o ofício de levar a ciência, o conhecimento de Deus para o povo, a lei era a palavra de Deus, por onde o povo conhecia aquilo que Deus orientava o povo. Quem tinha que levar os sacerdotes na velha aliança. Mas eles fizeram o povo tropeçar. Eles deixaram a palavra, deixaram o conserto, deixaram o compromisso, o ofício que eles tinham que cumprir. Levaram o povo a tropeçar. Tropeçar é cair, é sair da presença de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E Pedro vai dizer: cuidado para que não venhamos tropeçar. Tropeçar é cair, irmão. É sair da presença de Deus. E o homem sai da presença de Deus não é deixando de ir para a igreja. É estando dentro da igreja sem o entendimento da palavra. Ele está desviado de Deus. Porque o caminho, o lugar para a gente estar em Deus não é a igreja. É a palavra. Por isso que tem tanta gente mais preocupada com a sua vida de igreja. Está desviado de Deus. Porque não tem o entendimento da palavra. Não está na palavra. Está tropeçando. Caiu. Porque ele está sendo conduzido fora da palavra. Você pode estar dentro de igreja, viver dentro de igreja, morar dentro de igreja, morrer dentro de igreja. Está fora de Deus. Porque para você estar em Deus tem que estar em Cristo, na palavra. Não é dentro de igreja. Então, os sacerdotes corromperam. Foi aqui. Vamos voltar para Jeremias. Foi o que aconteceu aqui no profeta Jeremias. Deus vai colocar o profeta na porta do templo. Ele não diz que o profeta entre no templo. Fique na porta. O templo estava corrompido. Para divertir o povo da sua maldição. Porque maldição é quando eu não estou na palavra. Eu posso ter o que for, ser próspero, conquistar isso, conquistar aquilo. Mas se eu não estiver na palavra de Deus, eu estou em maldição, irmão. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Maldição é todo aquele que está fora dela. Está em maldição. Está em juízo e condenação. Então Deus vai usar o profeta Jeremias para divertir esse povo e mostrar a esse povo que para que eu seja de Deus e Deus seja o meu Deus e eu esteja na vontade, na promessa, na esperança da vida com Deus, o que eu tenho que fazer é me colocar na direção da palavra, guardar a palavra. Não é estar dentro de nenhuma igreja. Olha o que Deus vai dizer aqui agora no versículo, vamos ler o versículo 22 para a gente ter uma compreensão até o versículo 24. Olha o que Deus vai dizer ao povo de Judá. Olha o que Deus está dizendo a mim e a você agora. Jeremias 7, 22. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto
ou sacrifício. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Andaram para trás e não para diante. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus vai dizer ao povo: olha, quando eu tirei os vossos pais do Egito, não foi isso que eu pedi a eles, não. Não foi que eles vivessem sacrifício e holocausto. Foi que eles observassem e guardassem a minha palavra. E vocês agora estão vivendo sacrifício e holocausto. E não estão observando a minha palavra. O sacrifício, o holocausto, era para remissão, era para o homem ser livre da ira de Deus quando pecasse. Não era para o homem viver oferecendo sacrifício e holocausto. Era para o homem viver observando a palavra de Deus, para se desviar do pecado. Mas eles acharam mais conveniente oferecer o sacrifício. Tem nada demais, a gente vive assim, oferece sacrifício, o holocausto, e Deus já está em comunhão conosco, nós estamos em comunhão com Deus, e nossa vida está bem com Deus. Não é bem assim, irmão. Não, eu vou para a igreja, eu conheço muito religioso que entende assim. Por ele viver a atividade religiosa, a tarefa religiosa, o sacrifício religioso, a vida da formalidade religiosa, ele tem na sua mente pervertida, sem o conhecimento da verdade, cauterizada pela mentira, ele entende na sua mente que ele está bem com Deus. Não, eu sou de Deus, minha vida está em paz com Deus, estou indo para o céu, estou bem com Deus, olha, não estou no mundo. Essa pessoa está perdida pensando que está salva, está morta pensando que está viva. Porque isso não vai caracterizar, nem vai justificar e nem vai levar ela a ter comunhão com Deus. Não é uma vida de sacrifício religioso. Não é uma vida dentro de igreja nenhuma. Eu pergunto, você tem um entendimento da palavra? A sua prioridade está na palavra? Você está se negando com o entendimento de guardar a palavra? Não, eu não bebo mais, não roubo mais, agora eu sou da igreja. Vou para o culto, vou para os trabalhos, vou para o pacto, vou para o voto, vou para a campanha, vou para a consagração, vou para a vigília. Isso tudo é sacrifício de tolo, irmão. Isso é sacrifício religioso, irmão. Não é isso que Deus pede de você para você estar em comunhão com Ele, na vida com Ele e aprovado por Ele. Não é isso não, irmão. O que você tem que se preocupar é com a palavra. No seu viver, no seu dia a dia, com o seu próximo, nos pensamentos, nas atitudes, nas intenções, no ressentimento, nos sentimentos interior. A palavra tem que estar dominando, regendo, tendo autoridade na sua vida para governar você, a palavra. Será que você, no seu viver de fé em Deus, quando vem sentimentos no seu coração de mágoa, de raiva, de ira, de ficar insatisfeito com outra pessoa, será que esse sentimento tem sido alimentado dentro de você? Ou tem sido rejeitado porque a palavra nos manda rejeitar? Não guardar o mal, não guardar mágoa no coração até um dia inteiro, perdoar as pessoas, ser verdadeiro, ser sincero, exercer compaixão, misericórdia, não julgar ninguém, andar com a palavra de Deus. É isso, irmão. Isso é a vida que Deus quer que nós vivamos para estar em comunhão e aprovado com Ele por meio da fé. É viver a sua palavra. Não é praticar. Não, hoje tem o culto da vitória, eu vou para o culto. Hoje tem o culto de consagração, eu vou para o culto. Hoje tem o culto da bênção, eu vou para o culto. Hoje tem vigília, eu vou para a vigília. Eita, minha vida com Deus está perfeita. Não é isso que Deus quer de você, nem de mim, nem de ninguém. Quem quiser ter uma vida com Deus tem que se negar. Para viver não é uma vida religiosa. Tem que renunciar. Para viver não é uma vida religiosa. É para viver a palavra. E a palavra se vive não é dentro de igreja, dentro de formalidade, dentro de atividade, dentro de sacrifício religioso. A palavra de Deus se vive no nosso viver, com o próximo, no nosso interior.
Quando vem aquele sentimento de raiva, de ira, de insatisfação com as pessoas, a pessoa que te persegue, a pessoa que te faz mal, a pessoa que te calunia, que vive caluniando você, vive defamando você, não guarde, não pague o mal com o mal. A palavra nos ensina isso. Temos que viver isso, isso é viver a palavra. Quando vem algum preceito, algum princípio, alguma direção que diz que é de Deus, que não condiz com o que Jesus falou, não pratique. Isso é viver a palavra. Não, mas nós temos que pedir a um protetor, nós temos que se dirigir a Maria, nós temos que orar a Paulo, a Pedro. Não, não faça isso. A palavra não ensina isso. Se você fizer isso, está em pecado. Não, mas eu tenho que buscar a Deus ali na igreja, eu tenho que fazer a campanha para Deus me dar a vitória. Você está se desviando da palavra. A palavra não ensina isso. Não pratique isso, porque Jesus não ensinou isso. Quando você pratica algo que Jesus não ensinou, você está fora dele. Você não é discípulo dele. Ah, mas o pastor disse que se eu for para a campanha, Deus vai me dar a minha vitória. Se eu participar do pacto, do voto, da marcha, Deus vai me dar a minha vitória. Ele falou. Mas Jesus não. A verdade é Jesus. O que ele está te ensinando é mentira. Não pratique isso. Você vai entregar sua vida a um sacrifício de tolo. Vá buscar aprender de Cristo. Viver com Deus é viver com a sua vida dirigida, guiada por Cristo. Jesus disse, sigam a mim, porque Ele é a luz que guia os nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus é a luz que nos guia. A palavra dele é a lâmpada que nossos passos devem ser norteados por ela. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, eu não estou aqui, entendam uma coisa, eu peço a vocês que entendam uma coisa, eu não estou aqui para trabalhar em defesa de valores de causa de nenhuma religião. Eu não estou aqui para falar que a igreja evangélica é a verdadeira. Não, a verdadeira é a católica. A verdadeira é os testemunhos de Jeová. A verdadeira é os mormons. Não. Eu não estou aqui para dizer que a igreja é o lugar, é onde você vai encontrar Deus. Eu não estou aqui para pregar isso, porque isso não é a verdade, isso é mentira. Não existe igreja verdadeira para você estar, e não existe religião verdadeira. A palavra de Deus não nos leva a buscar a igreja verdadeira para estar, e nem religião verdadeira. Jesus não mandou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja como verdadeira. Não, você tem que estar na igreja verdadeira. É a A, é a B, é a C. Não é a Adventista, é a Assembleia, é a Batista, é a Deus é Amor, é a Congregação Cristã do Brasil. No sistema religioso evangélico não há essa grande divergência, né? Não, a verdadeira é a Adventista. É o verdadeiro povo de Deus porque guarda os 10 mandamentos. Porque dizem ele, né, que guarda o sábado e os 10 mandamentos. Não, a verdadeira é a Congregação Cristã do Brasil. Porque é a graça de Deus por onde o homem é salvo. Onde usa um véu. Onde é o lugar verdadeiro para servir a Deus. Não, a verdadeira é a Adventista. É a Deus é Amor. Meus amados irmãos, saiam desse caminho mentiroso. Saiam desses meios. Saiam desses lugares. Saiam desses ambientes que prende, priva e tira você do conhecimento da verdade. Jesus não mandou estar em nenhuma igreja verdadeira como lugar de salvação, onde você vai estar servindo a Deus, onde você vai encontrar Deus. Jesus não mandou ninguém viver uma vida de fé em Deus, servir a Deus, dentro de nenhuma igreja. Jesus não apontou, ele como judeu, poderia dizer ao povo, ó, venha para o templo, vá buscar a Deus no templo, vá adorar a Deus no templo, vá ser de Deus no templo. Jesus como judeu, ele podia pregar isso, ele tinha que pregar isso. Ao contrário, Jesus foi perseguido porque ele colocou
o final daquela dispensação do templo, onde o povo achava que buscava Deus, encontrava Deus ali. Isso era na velha aliança, mas agora em Cristo não tem mais esse meio, não tem mais validade, porque Ele agora é o caminho para o homem viver com Deus. Ele agora é a verdade, onde o homem encontra o conhecimento de Deus. Ele agora é a vida, onde o homem vive com Deus. E Ele agora é o único meio que nos leva à esperança da vida eterna com Deus. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Foi o que Jesus disse. E quando Jesus disse isso, Ele estava se referindo a tudo isso que era buscado no templo, na velha aliança. Jesus agora encerra isso. Ele coloca agora nele, não é em nenhum lugar. Não é em templo, não é na igreja religiosa, evangélica, católica, Testemunho de Jeová, mormon, não é igreja nenhuma. O povo tem que entender isso. Sair dessa mentira do diabo enquanto é tempo, para que não venha perecer e receber a vergonha e o desprezo eterno na eternidade, quando deste mundo partir, de uma vida sacrificada dentro de igreja, pensando que era para Deus, e na eternidade vai estar bem distante dele. Quantos vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno, que hoje vivem dentro da religião, na sua religiosidade, pensando que estão adorando e servindo a Deus? Quantos vão se decepcionar na eternidade e sofrer a grande derrota de vergonha e desprezo eterno? Porque dedicaram sua vida à mentira, pensando que era verdade. Perderam-se de Deus, pensando que estavam servindo a Deus. Mas há tempo, irmão, de você renunciar a essa religiosidade. Ser livre do sistema religioso. Abandonar sua vida escravizada dentro da religião. E conhecer a verdade que é Jesus e ser liberto. Ainda há tempo, irmão. Faça como Paulo. Paulo viveu muito tempo preso, escravo, devoto, era zeloso, praticante da vida religiosa dentro da religião farisaica. Ele entendia que estava servindo a Deus. Mas Paulo, quando conhece a Jesus, Paulo agora vai ver que aquilo não tinha valor nenhum. A vida que ele tinha com Deus ali era mentirosa. A vida com Deus agora é em Cristo. Paulo vai dizer: eu reputei tudo por perda, para que eu possa ganhar a Cristo, pelo excelente conhecimento de Cristo, para alcançar a grande promessa da vida eterna com Deus. Em Cristo, irmão, não é na religião. Se você ler Atos 26, 4, você vai ver Paulo falando sobre sua religiosidade anteriormente. Ele não está ali incentivando ninguém a viver a religião. Ele está mostrando que ele viveu uma vida perdida, sem valor na religião. Paulo vai dizer que reputou tudo por perda, considerou como cocô. Não se escandalize com a palavra, não. Cocô, esterco, é cocô. Paulo vai dizer: eu considerei tudo como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Enquanto você estiver guardando e vivendo tradição e formalidade religiosa, você nunca vai alcançar a vida com Deus. Você nunca vai alcançar a promessa de Deus. Dentro da religião, não. Estou gravando agora estou pregando. Você nunca vai alcançar. É preciso Jesus. A nossa necessidade e esperança, meio único para Deus, é Jesus, irmão. Nós nunca vamos alcançar essa tão maravilhosa e grandiosa promessa da vida eterna, que Deus é quem faz. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa promessa é feita por Deus. E essa vida eterna está onde? Por onde é que eu alcanço essa vida eterna? O próprio Deus vai dar testemunho disso. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Dá uma lida, irmão, lá. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o testemunho que Deus dá de seu Filho é este: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. A vida eterna não é dentro de uma instituição religiosa, como ensina os testemunhos de Jeová.
que quem não estiver dentro da organização, seguindo os ensinos de Charles Taze Russell, não pode ter a vida eterna. Salvação não é dentro de instituição religiosa, como ensina a Congregação Cristã do Brasil, que dentro dela o povo é salvo, porque ali é o meio da graça. Salvação não é dentro de instituição religiosa, como ensina os adventistas, a doutrina da adventista do sétimo dia, que se não estiver lá dentro guardando o sábado, não é salvo. Salvação é em Cristo, não é em nenhuma religião ou igreja. Salvação não é por meio de nenhuma prática religiosa. Salvação não é guardar nenhum cerimonial religioso. Salvação não é guardar o cerimonial religioso do batismo nas águas, como ensina as igrejas evangélicas. Se não for batizado, não é salvo. Os pastores estão pregando isso. Enquanto nenhuma palavra mostra isso, só há um único meio de salvação. É aquele que Pedro pregou em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus, irmão. A causa da salvação não é o batismo nas águas, não é ser bonzinho, não é estar nessa ou naquela igreja, não é guardar o sábado. A causa da salvação é o que está escrito lá em Hebreus 5:9. Sendo ele, Jesus, consumado, veio ser a causa da eterna salvação para os que lhe obedecem. A causa da salvação foi Jesus crucificado para nos conceder o meio de salvação. Ele é a causa da nossa eterna salvação. Tem que entender isso, irmãos. Então a religião prende você, impede você de viver uma vida verdadeiramente com Deus, livre. Você está preso no sistema religioso que é operado pelo reino das trevas. O sistema religioso não leva você a Deus. Mas é isso que o povo entende, tem que ir buscar a Deus, tem que ir para a religião. Cada um na sua religião entendendo que estão vivendo para Deus. Estão perdidos de Deus. Paulo teve que renunciar à sua tradição, o seu valor, os seus princípios, o seu zelo da religião que ele tinha. Paulo foi ensinado, formado por um grande teólogo, um grande mestre das escrituras lá de Israel, Gamaliel. Mas isso não valeu de nada para levar Paulo a Deus. Não é curso de teologia, não é formação teológica, é o conhecimento de Cristo. E isso é simples, todos podem ter, a não ser que desprezem. O problema é que muitos desprezam o conhecimento de Cristo. A verdade, não aceitam, não ouvem, ignoram, fecham os ouvidos e escolhem viver na mentira. Eis a causa da condenação de muitos, porque não deram ouvido à verdade para se salvar. É o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Paulo vai dizer, serão julgados e condenados, porque não deram ouvido à verdade, por onde poderiam se salvar. Meus amados irmãos, abra mão dessa tradição religiosa. Eu conheço pessoas que dizem, sou católico, vou morrer católico. Eu sou evangélico. Não, eu sou espírita. Outro diz, eu sou mormon. Outro diz, eu sou testemunha de Jeová. Isso não vale de nada. Se você não se converter a Cristo, para estar em Cristo, para ser cristão, discípulo de Cristo, você sendo católico, evangélico, mormon, testemunha de Jeová, qual que seja a religião, está perdido e vai para a eterna perdição. Se não se converter a Cristo, renunciar a essa religião e passar a viver uma vida em Cristo, por fé. Não dentro de igreja praticando isso e aquilo outro. Em Cristo, por fé, praticando na sua vida, no seu viver, a palavra de Cristo. Com a fé e a visão nele, que é o alvo da nossa fé. Que é o centro da nossa fé. O alicerce da nossa fé de vida com Deus. Não é igreja, não é trabalho, não é meta, não é ordenança, de nenhum sacrifício ou tarefa religiosa. É Jesus, 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 o Salvador. Entenda isso. Então, ser de Deus é estar em Cristo, na palavra dele. Não é estar em religião, vivendo formalidade religiosa. Meus amados irmãos, Jeremias, voltando para Jeremias,
Jeremias capítulo 7, versículo 23 e o 24, a gente vai aprender isso aqui. Para ser de Deus eu preciso estar na palavra dele, guardando e praticando tudo aquilo que ele me orienta, me ensina. Ei, não é dentro das obrigações do Velho Testamento. É a partir do novo mandamento que ele nos deu, em Jesus. Esse é o novo mandamento. E o novo mandamento que Jesus nos deu para viver é uma vida de fé nele, guardando a palavra dele, praticando a palavra dele. E essa graça para a gente poder estar resistindo e vivendo na palavra dele, é o Espírito Santo que nos dá, que está em nós, nos guiando na palavra. Sem o Espírito de Deus, ninguém tem vida com Deus, ninguém é de Deus. É a palavra que diz isso, irmão. Não sou eu aqui que estou pregando o que eu acho, que a doutrina da minha religião diz, não. Eu não tenho religião, nem tenho igreja. Eu sou membro que forma a igreja. Se você quiser ser igreja de Deus, você tem que ser membro da igreja. Não está dentro de igreja nenhuma do homem. Vou repetir isso aqui para você. Se você quiser ser membro e fazer parte da igreja de Deus, igreja de Deus essa que não é nenhuma denominação religiosa evangélica ou qualquer outra. Igreja de Deus essa que não é nenhuma igreja, nem assembleia, nem batista, nem congregação cristã no Brasil, nem adventista, nem presbiteriana, nem Deus é amor, nem católica, nem espírito, nem não. Igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa. Igreja de Deus é pessoas. É formada por pessoas. E para você ser membro dessa igreja, não é dentro de uma instituição religiosa, sendo batizada pelo teu pastor, pelo teu líder, dentro de água, para receber a carteirinha de membro. Isso aí faz você ser membro da igreja dele, do homem. Agora escuta uma coisa. Se você quer ser membro da igreja de Deus, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Esse batismo, quem batiza é o próprio Jesus. Mas para ele te batizar, você tem que crer nele. Pois só a partir da sua fé e convicção a Cristo, você recebe esse batismo com o Espírito Santo, sendo agora inserido no reino de Deus, tornando-se membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, e agora estando dentro da promessa, selado pelo Espírito Santo, aonde você agora vai ser de Deus. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo, a garantia, o selo de Deus, que nos torna propriedade de Deus, povo de Deus, guardado para a promessa com Deus. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estás selado, para o dia da redenção. Agora, o mais importante, olha o que diz, olha que revelação objetiva, simples e maravilhosa para o nosso conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, sobre essa realidade. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor. O penhor é a garantia dada para a pessoa tomar posse de volta daquilo que está reservado para ele. O penhor do Espírito Santo, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A garantia que eu vou estar nesta glória de Deus, que eu vou ser possessão de Deus, vou ser tomado por Deus, é o Espírito Santo. Está pensando que quando Jesus vier buscar o seu povo na terra, a igreja que é pessoas, está pensando que a garantia é a denominação que você está? Que o que vai garantir você ser levado por Cristo é a igreja, instituição que tu estás? Você está pensando que é povo de Deus, igreja de Deus, dentro da igreja Assembleia de Deus, dentro da igreja Congregação Cristã no Brasil, dentro da igreja presbiteriana, dentro da igreja adventista, ou qualquer igreja católica, mormon, testemunho de Jeová? Você está pensando que isso é que lhe garante ser de Deus? Olha o que a palavra está dizendo, irmão.
Eu estou aqui expondo a verdade. Se você não gosta, é um direito seu, eu respeito. Agora a verdade tem que ser pregada. E eu não estou aqui para agradar o homem. Estou aqui para agradar a Deus. Pregando a verdade eu agrado a Deus e vivendo nela. Eu não sou a verdade, eu prego e busco viver nela. Com muitas falhas, com muitos erros, mas buscando acertar. E a graça de Deus em mim, o Espírito Santo, que me conduz nessa verdade. Que me entristece quando eu estou praticando e pensando coisa que não agrada a Deus. O Espírito Santo em mim é que me desperta para a perseverança e para a vida submissa a Cristo. É o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que quem não tem o Espírito de Cristo não pode viver no senhorio dele. Porque só se submete ao senhorio de Cristo quem está selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo não leva ninguém a se submeter ao senhorio de líder. O Espírito Santo não leva ninguém a se submeter à autoridade espiritual de nenhum líder religioso, de nenhuma instituição do sistema. O Espírito Santo nos leva a estar submisso à autoridade espiritual de Cristo, o senhorio de Cristo. E Paulo vai dizer aqui, irmão, isso é muito importante. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha, escuta agora. Eu vou aqui expor para você o que o texto está ensinando. Paulo vai dizer, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. O contexto aqui, Paulo está falando de estarmos na promessa da salvação. Paulo vai dizer, vocês estão nessa promessa depois que ouviram a verdade do Evangelho. Ninguém pode estar na promessa da salvação se não ouvir o Evangelho. Porque é o Evangelho que nos dá a esperança da salvação. Sabia disso? Deus chama o pecador para essa esperança pelo Evangelho. É o que a palavra diz, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Que Deus chama o homem pelo Evangelho. Para essa esperança que o Evangelho mostra. Da vida gloriosa, de abundância lá no céu com o Senhor. É o Evangelho que nos traz essa esperança. Por isso que é preciso pregar o Evangelho. Não isso que estão pregando aí hoje. Isso não é o Evangelho. Isso é heresia, maldição, anátema, doutrina de demônio, movimentos de milagre, de poder, de cura, de não sei o quê. O Evangelho não chama ninguém para isso. A mensagem do Evangelho é para a esperança do céu. E Paulo vai dizer aqui, vocês agora estão nessa esperança. Por que vocês estão nessa esperança? Depois que ouviste a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? O Evangelho. Paulo vai dizer, o Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Só foi selado para a garantia dessa promessa, dessa esperança, depois que você creu nele. O homem só é selado, o selo é o batismo, tá? Para quem não sabe, esse selo é o batismo com o Espírito Santo, que garante você agora ser propriedade de Deus. E você só é selado quando você crê em Jesus. Mas esse crer não é um crer de uma expressão verbal. É um crer com entendimento. Quando o seu entendimento foca no que Jesus fez por você, e você reconhece, aceita e acredita nisso que Deus operou por Cristo e crê em Jesus. É esse crer com entendimento. Não é o crer da boca para fora como o mundo vive aí. Eu creio em Deus, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu sou salvo da boca para fora. Se com tua boca confessar, mas tem que crer com o coração aqui, ó. Não é só uma expressão verbal. Quando nós cremos em Jesus, e a palavra de Deus vai dizer, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Como diz as Escrituras, quando nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai fluir dentro de nós como uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. Quando nós cremos em Jesus. Esse Espírito Santo é a presença de Deus em nós.
É o que faz a diferença no mundo espiritual, de quem é de Deus e de quem não é. E a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é quem está dentro de nenhuma igreja. Os que são de Deus é os que estão selados pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, que vocês se dediquem a buscar o conhecimento da verdade. Não escravize sua vida numa dependência de igreja, centralizando ela dentro de vida de igreja, de sacrifício, de atividade de igreja. A sua vida cristã tem que ser priorizada em Cristo, na palavra. Cuida de ti e da doutrina. Vá buscar o conhecimento. Vida com Deus não é questão de sacrifício, de atividade religiosa dentro de igreja. Vida com Deus é questão de conhecimento, para andar com entendimento na direção dele. Amém? Que Deus abençoe vocês e que essa ministração possa ter sido de grande utilidade para vos levar ao esclarecimento, livrando e libertando o seu entendimento da escuridão, do engano e da mentira, que o diabo cega essa humanidade. Que Deus abençoe. Evangelista Wellington Ramos, cumprindo a vocação que foi lhe dada, ministrando a verdade do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação.